Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Conceição Portela, eu sou enfermeira, sou professora aqui da escola há 12 anos e estou aqui na turma de vocês para administrar farmacologia aplicada à enfermagem. Então, vamos lá. Nossa disciplina será dada em 4 sábados e será composta da aula escrita, uma atividade para vocês responderem e enviarem para o meu e-mail hoje, até 4 horas da tarde. Então, nós vamos utilizar o sábado para fazer as nossas aulas, né? Já que não estamos presencial, estamos online, mas a gente tem que usar a aula do sábado. Então, hoje mesmo, vocês vão enviar essa aula para mim, essa atividade para mim. Vou mandar o vídeo, a aula escrita e a atividade, tá certo? Então, vamos lá. Por que você tem que estudar a farmacologia? O que é que o técnico tem que estudar a farmacologia, né? A gente sabe que o técnico, ele trabalha administrando os medicamentos. Então, ele tem que conhecer o que é uma droga, qual é o princípio dessa droga, né? O princípio ativo, de que é composto, a via de administração do medicamento, por onde é que ele vai entrar no paciente, se é pela boca, se é pela pele, se é pelas vias respiratórias. Então, ele tem que saber, né? Então, às vezes, você tem que saber como é que se administra essa droga, porque qualquer profissional é passível de errar. E se você fizer aquilo que o outro profissional manda, tipo o médico ou o enfermeiro, então às vezes o profissional também erra. E aí o técnico também estudou para isso, então ele vai saber corrigir, né? Então o técnico de enfermagem, ele tem que conhecer o que é uma droga. Então a farmacologia, o próprio nome diz, ele deriva do grego. Farmacologia vem de farmaco, que significa droga, e logia, que significa estudo. Então, é o estudo da droga. Então, a origem dos medicamentos. Então, os medicamentos, ele vem do passado e tiveram origem de ervas e plantas. Então, a gente sabe que na própria biologia a gente estuda, né, as plantas, a fitoterapia, né? Então, a gente tem que conhecer a origem desses medicamentos. A gente sabe que já vem de droga. Às vezes, a gente toma um chazinho, né, para acalmar, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, né? Então, por quê? Porque ali é a erva que acalma. Então, a gente sabe que a droga vem da origem de ervas e plantas. Então, outros são de origem animal, como proteínas, os hormônios, que é a insulina, a calcitonina, o paratormônio, as enzimas, né? Óleos e gorduras, que vem do óleo de fígado de bacalhau, o ômega 3, que vem do peixe. Temos drogas de origem mineral, como os produtos inorgânicos, que são o ferro, o iodo, o cloreto de sódio, o cálcio. Então, atualmente, grande parte dos medicamentos é feita de produtos químicos, sendo outros elaborados pela engenharia genética. Então, os medicamentos ou fármacos são substâncias usadas para o tratamento de doenças. Pode aliviar os sintomas, como os efeitos, abrandar a dor, prevenir ou curar as doenças e até salvar vidas. Então, a gente toma um remédio para ficar bem. Só que não se deve esquecer que a mesma droga que cura é a droga que mata. Então, ele tem que ser utilizado nas dosagens corretas. É por isso que você não pode auto-administrar medicamento. Tem que ser passado pelo médico, porque o médico é quem estuda os efeitos dos medicamentos no organismo. Remédio ou veneno? Então, todas as substâncias são venenos. Não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia um remédio de um veneno. Então, como eu já disse, a dose correta, adequada, é que vai diferenciar. Então, toda droga é um veneno, né? Então, o que vai diferenciar é
a quantidade que vai entrar no corpo, como eu já disse. A mesma droga que cura é a droga que mata. Então, deve ser avaliado pelo profissional médico, que é ele que é capacitado para prescrever medicamento. Então, a droga, ela entra no organismo, ela vai ter o efeito benéfico e o efeito prejudicial. O benéfico vai depender dos nutrientes, dos fármacos e dos tóxicos, né? Como o efeito prejudicial. Então, esse efeito, toda droga também tem o efeito tóxico. Se você lê uma bula de remédio, você até desiste de tomar, né? Por quê? Porque lá na bula vai esclarecer qual é a ação daquela droga, o que é que ela vai causar no organismo, qual é o efeito colateral, qual é o efeito adverso. Então, sempre o paciente, ele vai ser orientado quanto ao uso dessa droga. E que não pode tomar nem de mais e nem de menos. Então, a medicação e alimentos. Então, alimento é um fator essencial e indispensável à manutenção e à ordem da saúde. A gente sabe que o organismo, ele bem nutrido, como você já viu lá em nutrição, o organismo bem nutrido, ele fortalece o sistema imunológico. Então, consequentemente, o efeito das drogas também vai ser melhor, né? Então, o fenômeno de interação fármaco-nutriente pode surgir antes ou durante a absorção gastrointestinal, durante a distribuição e armazenamento nos tecidos, no processo de biotransformação ou mesmo durante a excreção. Então, a presença de nutrientes pode constituir uma competição pelo sítio de absorção, cuja consequência dependerá de qual componente apresenta maior afinidade com este sítio. Então, é como eu já falei, todo organismo bem alimentado fica mais fácil de fazer o tratamento, por conta do sistema imunológico. Então, os alimentos atrasam o esvaziamento gástrico e reduzem a taxa de absorção de muitos fármacos. A quantidade total absorvida de fármaco pode ser ou não reduzida. Então, tem medicamentos que ele vai dificultar. Aliás, tem alimentos que vai dificultar a absorção do medicamento, né? Principalmente pelo estômago. Alimentos ácidos, né? Então, alimentos que retardam o esvaziamento intestinal. Então, contudo, alguns fármacos são preferencialmente administrados com alimento, seja para aumentar a absorção ou para diminuir o efeito irritante sobre o estômago. Então, nunca, a não ser que seja prescrito pelo médico, nunca se deve tomar medicamento em jejum, porque a gente sabe que o estômago está muito ácido. E aí, quando junta com o medicamento em jejum, vai ficar mais ácido. Então, vai causar mais doenças ao estômago. Então, o desejo de ingerir medicamentos é a principal característica que distingue o homem dos animais. E por quê? Isso é uma frase aí do filósofo, né? Um médico canadense, William Osler. Por que tomamos remédio? Então, em primeiro lugar, para reposição. Então, pelo fornecimento de elementos carentes ao organismo. Como exemplo, nós temos as vitaminas. Quando você precisa tomar vitamina A, quando está deficiente no corpo. Precisa tomar vitamina B. Precisa tomar vitamina C, a D, a E, a K, né? Quando você precisa tomar os sais minerais, né? Você vai estar repondo as proteínas, os hormônios, né? Como nós temos como exemplo aqui o Puran T3, Puran T4, que é justamente para repor o hormônio da tireoide quando o organismo está insuficiente. Nós tomamos também remédio para profilaxia, que é para prevenir alguma doença, né? Exemplo, nós temos as vacinas, que são medicamentos, os soros, que são medicamentos. Tomamos remédio para tratamento de infecções, como os antibióticos, para tratamento do câncer, como os quimioterápicos, para o bloqueio temporário de uma função normal, como anestésico geral, anestésico local,
O anticoncepcional, que vai bloquear lá a passagem do esperma, né? Para conseguir encontrar o óvulo. Para a correção de uma função orgânica desregulada, nós temos os cardiotônicos para o coração, a hidrocortisona para a insuficiência renal, a insulina no diabetes e agentes auxiliares em diagnóstico, como os radiofármacos, que são aqueles medicamentos utilizados para contraste na hora de um exame, né? Então, basicamente, ele serve para o bem-estar físico, para manter a harmonia no corpo, para o equilíbrio das relações familiares, equilíbrio das relações laborais, o equilíbrio das relações dentro da comunidade e para ter uma melhor qualidade de vida. E, consequentemente, reduzir, abolir a dor e viver mais. É para isso que a gente toma o medicamento. Definição básica. Então, medicamento é qualquer agente químico que, administrado no organismo, produz efeitos benéficos e são utilizados de acordo com suas propriedades e indicações. Então, ele pode ser magistral, se é preparado em farmácia de manipulação a partir de uma fórmula prescrita por um médico. Ele é oficinal, quando a substância ou formulação é identificada como padrão de uma farmacopeia. Farmacopeia é o livro que oficializa as drogas, né? E uso corrente consagrados como eficazes e úteis. Nós temos como exemplo aquele livro de A a Z, né? A a Z. Entendendo os medicamentos. Então, eu posso utilizar uns termos que a gente vai ter que tornar meio comum no nosso meio, que é o princípio ativo. Então, o princípio ativo representa a principal substância encontrada no medicamento e que é responsável pelo efeito terapêutico. Então, o princípio ativo de toda droga, ele é responsável pelo efeito terapêutico, né? O efeito terapêutico da droga. Medicamento é o produto farmacêutico acabado. Geralmente, é princípio ativo. Produto farmacêutico. Geralmente é constituído de um ou mais princípios ativos e recipientes edulcorantes, como os corantes. O medicamento é comercializado em diferentes formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas, elas permitem facilitar a administração do medicamento, a absorção, o fracionamento, a posologia e a conservação da droga. Então, é o estado físico no qual se apresenta um medicamento. A gente sabe que eu posso ter um medicamento na forma líquida, como xarope. Eu posso ter um medicamento na forma sólida, como um comprimido. Eu posso ter um medicamento na forma de gás, como gás anestésico. Eu posso ter medicamento em forma de pasta, como cremes, pomadas. Eu posso ter medicamento em forma de drágia, como a drágia para a cápsula, ela é diferente, porque a cápsula tem um líquido, né? Gelatinoso. E a drágia, não, é um pó dentro de uma cápsula, um envoltório, né? Eu posso ter implantes, que é para ação prolongada. Eu posso ter elixir como medicamento, açúcar e álcool. É só lembrar eu posso ter emulsão, que é uma suspensão. É só lembrar de emulsão Scott. O que é mais que eu posso utilizar? Os comprimidos que eu já falei, né? Então, a forma e via de administração. Então, eu posso administrar de várias formas a droga no corpo. Através da boca, da faringe, dos olhos, orelhas, nariz, brônquios, pulmões, uretra, vagina, canal anal. O que é que eu posso administrar pela boca? Boca e faringe. Posso utilizar as tinturas, as pastilhas, os colutórios. Eu posso utilizar um colírio através dos olhos, né? Eu posso utilizar um estilador, spray nasal através do nariz. Pela via oral eu posso administrar comprimidos, drágias, soluções, emulsões, suspensões oleosas, grânulos.
Pelos brônquios e pulmões eu posso administrar soluções como inalação, aerosóis, spray. Pela uretra eu posso utilizar geleias, eu posso utilizar soluções. Pela vagina eu posso utilizar comprimidos, geleias, óvulos, cremes, pós. Pelo canal anal eu posso utilizar pomadas, eu posso utilizar supositórios. A quantidade a ser administrada. Então, a quantidade depende da dose e da posologia. Então, a dose representa a quantidade de medicamento no local de ação, que é necessária para produzir o efeito desejado. Se eu tenho lá, o médico prescreveu 10 ml de pirona. Então, a dose será 10 ml, né? Você vai colocar no medidor, copia o medidor, vai colocar 10 ml, tá? Para o cliente, para o paciente. A posologia descreve a quantidade de medicamento que deve ser administrado de uma só vez ou de modo fracionado. Então, digamos que ele prescreveu esses 10 ml de pirona de 6 em 6 horas. Se um dia tem 24 horas, de 6 em 6 horas quer dizer que ele vai servir 4 vezes, né? Então, a posologia será de pirona 10 ml 4 vezes ao dia, ou de 6 em 6 horas, é a mesma coisa. Então, o componente do medicamento, ele é composto do nome químico, né? Do nome genérico e do nome de marca. Se eu quero aqui prescrever o AS, aquele ASzinho que a gente conhece, né? Então, o nome químico dele é ácido 2-acetobenzoico. O nome genérico é ácido acetil salicílico. E o nome de marca, que é o nome comercial, eu tenho AAS, eu tenho aspirina, eu tenho buferina. Digamos que eu vou prescrever o paracetamol. Paracetamol, ele tem o nome químico, é N4-hidroxifenilacetamida. O nome genérico de paracetamol e o nome da marca de Tilenol. Claro que você vai chegar na farmácia, você vai pedir ou um Tilenol, ou aí o balconista vai dizer: você quer o Tilenol? Eu não tenho Tilenol, o Tilenol é a marca. Mas eu tenho o paracetamol, que é o genérico, que é a mesma coisa do Tilenol. Você vai procurar uma aspirina na farmácia, ele vai dizer: olha, eu não tenho aspirina, mas eu tenho o genérico dela, que é o ácido acetil salicílico, que é a mesma coisa. Então, as nomenclaturas. Então, a nomenclatura da droga, ela tá o nome químico, o nome genérico e o nome comercial, que é o nome da marca ou a fantasia. Então, depois de 10 anos, o produto é liberado e qualquer fabricante poderá produzi-lo e passa a ser identificado por um nome de fantasia. Aí nós temos vários grupos de farmacológicos, né? Como nós temos os anestésicos, nós temos os analgésicos, o antidepressivo, o anticoagulante, o antitérmico, o antihipertensivo, o anticonvulsivante, o antifúngico, o antibiótico, o antiparasitário, o antisséptico, o antiarrítmico, o hipolipemiante, vitaminas, os antiácidos. Então, é preciso, quando a gente falar em interações de medicamentos, a interação de medicamento é um evento químico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença do outro fármaco. Então, digamos que a gente vai misturar aí o hidróxido de magnésio com outro medicamento similar, né? Então, o uso dos dois pode causar interações medicamentosas. E aí tem que ver qual é o que é mais benéfico e afastar o outro. Então, quando 2 medicamentos são administrados concomitantemente a um paciente, eles podem agir de forma independente ou interagir entre si, com aumento ou diminuição do efeito terapêutico ou tóxico em um ou de outro. Aí nós temos como exemplo aqui que eu botei a furosemida, que é um medicamento
para pressão, furosemida, né, ou cardíaco. Ele interage com a fenitoína. A fenitoína é uma droga que é utilizada no sistema nervoso. Então, o efeito deles é reduzir a diurese. Então, a pessoa que toma furosemida com fenitoína reduz a quantidade de xixi, de urina, né? Então, é preciso monitorar a diurese quando estiver usando esses dois medicamentos. A furosemida com a gentamicina, que é um antibiótico. Então, elas causam nefrotoxicidade, ototoxicidade, que é toxicidade no rim, toxicidade no ouvido. Então, é preciso monitorar a frequência renal e a audição. A hidroclorotiazida com insulina. Hidroclorotiazida é um antihipertensivo. A insulina é um antidiabético, né, que é o hormônio. Então, o uso dos dois, eles podem causar hiperglicemia e intolerância à glicose. Então, como via de administração, eu tenho a via enteral. Via enteral é aquela via que vai da boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino e reto. Então, vai da boca até o ânus. Essa é a via enteral. Já a via parenteral é tudo que fica fora da via normal, né, de absorver, ou da via enteral. Aí nós temos como via enteral a de absorção intestinal, como a via oral, e sublingual. Nós temos como via parenteral a via intradérmica, que é administrada através da pele. Precisamos de uma agulha, né, para administrar esse medicamento. Nós temos a subcutânea, nós temos a via intramuscular e nós temos a via endovenosa, que é quando se coloca o medicamento direto na via sanguínea. Aí nós temos outras vias, como a inalatória, a via ocular, a via intranasal, a via dérmica, a via vaginal, que não deixam de ser vias parenterais, né? Aí o ângulo de aplicação depende da droga e da via de administração que vai ser feito esse medicamento. A gente sabe que medicamentos feitos com a seringa adequada, com a agulha adequada, por via intramuscular, tem um ângulo de 90 graus. Pela via venosa, tem um ângulo de 15 graus. Pela via intradérmica, 15 graus. E pela via subcutânea, 90 graus. E se tiver com a agulha adequada. Então, a enfermagem, ela atua na última etapa do processo, que é o preparo e administração dos medicamentos. Então, na ponta final do sistema de medicação, isso faz com que muitos erros cometidos, não detectados no início ou no meio do sistema, eles sejam atribuídos. Então, é por isso que nós da enfermagem, pecamos muito quando a droga não dá certo, né? Porque a via final é responsabilidade da enfermagem. Por isso que você tem que ler 3 vezes, né? Ler, reler, ler e reler, ler e reler. E certificar os 9 certos. Então, esses erros de medicação, eles são passíveis de prevenção, desde que você tenha atenção na hora de administrar o medicamento. E é por isso que nós temos que saber de cor e salteado, né, como falam, os 9 certos da medicação. Há livros que já trazem 11 certos, mas vamos ficar com 9 porque foi a última atualização. Que 9 certos são esses, né? Então, o paciente certo, a droga certa, caminho certo, que é a via correta, dose certa, hora certa, documentação certa, ação certa, forma certa e resposta certa. Então, é por isso que a enfermagem fica com a boa culpa quando o medicamento não dá certo, né? Então, cuidados durante a administração de medicamentos.
Então, ao preparar a bandeja de medicamentos, fazê-lo atentamente e não conversar. Gente, é muito importante esse item. Olha, eu acompanhei durante muito tempo estágio no hospital. E nesse mesmo período, uma aluna, ela trocou um medicamento. Era para administrar, ainda lembro até o antibiótico, o Keflin, né? Via endovenosa, era endovenosa. Quando o Keflin foi prescrito para ser diluído em água destilada, ela tinha que diluir em água destilada. Só que, por infelicidade, no hospital, o mesmo frasco que tem água destilada é igual o frasco do cloreto de potássio. E aí, o que muda é a cor da embalagem. Lá na água destilada, a embalagem é branca e no cloreto de potássio é vermelho com preto. Só lembrar do Flamengo, né? O que essa aluna fez? Ela diluiu o Keflin no cloreto de potássio. O cloreto de potássio, quando ele é administrado direto na veia, ele causa parada cardiorrespiratória. O certo é você pegar a bisnaguinha de cloreto de potássio, quando prescrito pelo médico, e colocar dentro de pelo menos 500 ml de soro, solução fisiológica. É assim que é reposto os íons que o paciente perde durante a doença. Pois essa aluna pegou o cloreto de potássio e diluiu o medicamento. E aí, quando eu fui conferir, né, os prontuários, tinha muitos medicamentos iguais, de outros pacientes iguais ao dela. Aí eu saí comparando. Keflin estava branquinho nas outras meninas e o dela estava amarelo. Quando eu pedi o frasco, quase cai de costa. Ela dissolveu o Keflin no cloreto de potássio. Isso é seríssimo. Sabe o que era que ia acontecer? Depois que ela administrasse o cloreto, o medicamento no paciente, o paciente ia ter uma parada cardiorrespiratória. E aí? Aonde nós ficamos, né? Porque tem como é que se diz? Tem a perícia que vão fazer. Vão atrás do paciente, saber de que ele morreu, o que foi que aconteceu, qual foi a última droga que ele tomou. Então, minha gente, administrar medicamento é seríssimo, muito sério. Então, o profissional de enfermagem que vai trabalhar com medicamento, ele deve estar bem atento na hora do medicamento. Aliás, não só do medicamento, mas qualquer procedimento, né? Então, lê com atenção a prescrição médica e, em caso de dúvida, esclarecê-lo antes. Então, tem que ter humildade de perguntar e dizer que não sabe. Não tenho vergonha de dizer que não sabe, de procurar a professora. Depois que for profissional, pergunta a um amigo, um colega de trabalho, mas não façam nada na dúvida. Lê o rótulo do medicamento atentamente. Colocar a identificação do medicamento antes de colocar ele na bandeja. Não tocar diretamente em comprimidos, cápsulas ou dragas. Identificar o paciente antes de administrar o medicamento. Conferir. Seu José, é você? Seu José, qual é a sua idade? Qual é o seu sobrenome? Né? Conferir a via. Se é via oral, se é via intradérmica, se é via sublingual. Lembrar a regra dos 9 certos. Checar a prescrição, o horário que o remédio foi dado. Rubricando ao lado, não esquecer de checar. Fez o medicamento, não esqueça de checar, porque senão a equipe que vier depois de vocês vai dar de novo o medicamento. Quando o medicamento, por algum motivo, deixou de ser dado, bolar o horário e anotar no prontuário. Então, você tem que circular o horário se o paciente não tomou aquele medicamento.
E a medicação e o exercício profissional. Então, a legislação para o exercício profissional de enfermagem, através do decreto 94.406 de 87, em seu artigo 8º, dispõe sobre a incumbência privativa do enfermeiro e determina nas alíneas do Corém. Então, a organização e direção do serviço de enfermagem é do enfermeiro, o planejamento, a organização, coordenação é do enfermeiro, né? A gente tem que saber qual é a diferença de imperícia, imprudência e negligência, que são falhas gravíssimas durante a administração de medicamentos. Como é que eu sei diferenciar o que é a negligência, o que é a imperícia e o que é a imprudência? Digamos que você tinha lá os medicamentos para fazer de 6 e 6 horas. Você, por algum motivo de força maior, você não foi fazer. Foi se deitar, passou o dia no repouso, esqueceu de dar o medicamento do paciente, então você foi negligente. Quando lembrar de negligência, você lembra de preguiça. Não fez. Não tem gente que só faz as coisas mandado? Pois é. Pois esse profissional não fez as coisas que era para fazer. Então, foi negligente. Quando eu falo de imperícia, eu tenho o desconhecimento técnico daquele assunto. O técnico de enfermagem está lá no plantão. Chegou uma pessoa para fazer sutura. Aí ele aqui todo para aparecer, digo, não, eu vou fazer. Ele foi fazer a sutura sem saber. Ele não foi treinado para sutura. Porque sutura é um procedimento médico. Mas ele se meteu de fazer. E aí deu errado, né? Então, foi fazer aquilo que não foi treinado, sem um conhecimento teórico. Imperícia. Imprudência é quando se age sem cautela. Você sabe que você tem que dirigir a 80 km por hora, mas mesmo assim, você dirige a 130. É proibido dirigir a 130? É. Por quê? Porque lá na placa está regulado para dirigir a 80 km por hora. Mesmo assim, você dirigiu em alta velocidade. Você foi imprudente. Agiu sem cautela, né? Então, definição de erros. Nós temos os danos e temos o erro de medicação. O dano é definido como prejuízo temporário ou permanente da função ou estrutura do corpo. Dano físico pode ser dano emocional, dano psicológico, seguido ou não de dor, requerendo uma intervenção. O erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento. Então, o erro de medicação é aquele exemplo que eu citei da minha aluna, né? Que ela foi fazer o Keflin com cloreto de potássio. Então, foi um erro de medicação que ela poderia ter prevenido se ela tivesse lido bem o que ela estava fazendo. Tivesse prestado atenção. Aí nós temos alguns erros, como omissão, administração de medicamento não autorizado, uma dose extra, erros referentes à via, erros com a dosagem, erros devido ao horário incorreto. Então, tem gente no hospital técnico que vai dar o medicamento de 12 e já leva logo de 2. Não, enfermeira, eu vou fazer isso aqui de 12, porque quando eu estiver terminando, aí já tá o de 12. Não. Você leva o de 12, quando for 2 horas você volta e prepara o de 2, né? 1h30 prepara o de 2. Mas não façam isso. Preparar medicamento 11 horas, sendo para dar 2 horas, de jeito nenhum. Você prepara meia hora antes, né? Aí é por isso que a gente tem que sempre prestar atenção. A atenção é a chave de uma atividade bem feita, né? De uma administração de medicamento correta. Então, por hoje é só. A nossa primeira aula de farmacologia fica por aqui. Vocês vão responder a atividade que eu vou mandar logo em seguida e enviar para o e-mail ceissacarvalho@hotmail.com. Então, a atividade será enviada
até hoje, né? Aliás, ou até às 16 horas de hoje, tá certo? Muito obrigada, bom final de semana a todos e bons estudos. Beijos!